Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. O nosso tema de hoje é os elementos e fatores climáticos. Para a gente começar conversando um pouco sobre esse assunto, vamos entender então o que são os elementos, né? Os elementos atmosféricos é tudo aquilo que a gente consegue perceber dentro da atmosfera. E uma coisa que é bem tranquila da gente sempre perceber dentro da atmosfera é a temperatura. E é o primeiro elemento climático que eu destaco para vocês. A temperatura a gente logo percebe quando chegamos em qualquer lugar, né? Se o lugar é quente, se o lugar é frio, né? A gente consegue perceber isso facilmente. Então a temperatura é um dos principais elementos que definem um tipo de clima, né? O segundo elemento climático é a umidade. Ela por si só ela é mais fácil de ser percebida nas áreas mais litorâneas, mais próximo ao mar, né? Então aqui nas áreas mais continentais, mais dentro da área continental, é um pouco mais difícil de perceber. Porém, a gente consegue percebê-la quando nós temos, por exemplo, presença de muitas chuvas, né? E aí a gente consegue perceber o ar um pouco mais úmido. O terceiro elemento climático é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica, ela é definida, na verdade, né, por meio da variação de altitude, né? Quanto mais alto nós estivermos dentro da superfície terrestre, maior vai ser a nossa pressão. Então são esses os elementos que compõem o clima, né, que faz parte de um tipo climático. E agora os fatores, né? Os fatores são aquilo que influencia diretamente dentro desse tipo climático, né, dos diversos tipos climáticos que nós temos dentro do mundo. E aí o primeiro fator climático é a latitude. A latitude, né, nós já estudamos isso lá em cartografia, e a latitude ela é qualquer valor angular medido em graus a partir do paralelo principal, que é o Equador, né? Ele tem um valor de 0 e a partir dele, qualquer outro paralelo a partir dele vai ter o valor em graus e a gente vai chamar esses valores de latitude. Então, como que a latitude influencia no clima? Quanto maior for a minha latitude, menor vai ser as minhas temperaturas, né? Então, logo, quanto menor for o valor meu de latitude, maior vai ser maior, na verdade, né, vai ser o meu grau de temperatura. Por que isso acontece? Primeiro, porque os lugares de baixa latitude estão mais próximos da linha do Equador. Então, essas regiões elas recebem maior incidência de radiação solar e é a região que a gente chama de zona tropical. É a área mais quente do nosso planeta. E aí, as outras regiões de maiores latitudes, a gente pode colocar aqui como exemplo os polos, eles recebem os raios solares de maneira perpendicular, fazendo com que esses raios solares não cheguem com tanta força e tanta incidência, logo isso acomete as temperaturas um pouco mais baixas. Então, o primeiro fator, a latitude, e isso assim se explica o porquê que algumas regiões do planeta é mais quente do que as outras, né? A latitude, então, vai estar explicando isso pra gente. O segundo é a altitude. O que é a altitude? A altitude é o valor, né, que a gente tem de altura, né, da superfície terrestre. Ela é medida a partir do nível do mar e isso tem muito a ver com o relevo, né? Quanto mais alta a gente tiver, como eu disse ali agora há pouco, maior vai ser a nossa pressão atmosférica. E quanto mais baixa, menos pressão a gente vai ter. A questão da gente ter mais pressão atmosférica se dá pelo fato de quanto mais alta a gente estiver, menos camadas de ar a gente vai ter. Isso faz com que a pressão aumente, né? Por isso que a gente sempre sente aquela sensação de o ouvido entupir, por exemplo, quando a gente anda de avião ou quando a gente está num lugar bem mais alto, né? Isso significa que a pressão natural do seu corpo está se habituando com a pressão atmosférica daquele lugar, certo? O terceiro fator que eu destaco para vocês é o de maritimidade e de continentalidade, né? Esse daqui, como os próprios nomes já diz, né, é a influência do mar, como maritimidade, é a influência da umidade que o mar traz, e continentalidade é a influência das áreas mais centrais dentro do continente, né? Então, ora, se eu tenho influência da umidade do mar, logo essas áreas que estiverem mais próximas do litoral, elas vão ser mais úmidas. Então eu coloquei aqui dois exemplos aqui, né? Uma área mais litorânea, o ponto A está aqui numa área mais continental, mais dentro do nosso território, dentro do continente, e um ponto B aqui na área mais litorânea. O ponto A, logo ele vai ter a sua característica de climático um pouco mais seca, porque ele está distante da área litorânea, né? Ele está distante da grande massa de água que é o mar.
E logo o ponto B, ele vai ser um pouco mais úmido, né? Então ele vai ter mais presença de chuvas, ele vai ter a influência da maritimidade, o ar vai ter presença de mais umidade, justamente por estar bem próximo aqui ao mar, certo? O quarto fator climático, então, é as correntes marítimas, né? De fato, assim, em geral, existem dois tipos de correntes marítimas, né? São a corrente marítima quente e fria, né? As correntes marítimas quentes, elas são formadas geralmente nas áreas equatoriais, nas áreas mais próximas ao Equador. Logo, se são mais próximas ao Equador, são áreas mais quentes, né? O que acontece, então, que são uma corrente de mar, uma corrente marítima quente. Se é uma corrente marítima quente, logo acontece, então, que a evaporação do mar vai ocorrer com mais facilidade, o que pode então ocasionar então a formação de uma massa de ar com mais facilidade. E se ocorre essa evaporação do mar, então a gente consegue entender então que essa evaporação pode causar então mais facilidade de trazer chuvas para a área onde essa corrente passar, certo? Ao contrário da corrente marítima fria, que por ser fria dificulta a evaporização e ocorre também, ao contrário da massa de ar quente, pode ocorrer, na verdade, né, isso não é uma regra, a dificuldade de chuvas, né, nos locais por onde ela for circulando, certo? E, por quinto, existem as massas de ar, né, que é um outro elemento, um outro fator que influencia na dinâmica climática do nosso planeta. As massas de ar, vou deixar esse assunto, na verdade, vou só falar algumas características delas, vou deixar esse assunto que vai ser o assunto da nossa próxima aula, tá bom? Aí a gente vai falar detalhadamente cada uma delas e como que elas agem, sobretudo dentro do território brasileiro, mas aqui eu vou apresentar para vocês só algumas características para a gente já introduzir esse assunto, certo? Então, olha só, nós temos a massa de ar equatorial e a tropical. Essas têm como principal característica ser massas de ar quente, certo? Nós temos a massa de ar polar, como o próprio nome já sugere, é uma massa de ar fria, né? Temos a massa de ar continental, por ser uma massa de ar formada dentro do continente, ela tem como principal característica ser uma massa de ar seca. E temos também uma massa de ar marítima, né? Que ela por ser formada dentro de uma região com muita água, ela vai ter como principal característica bastante umidade, certo? E aí essas massas de ar, existe um movimento que elas fazem, né, dentro do planeta. E elas sempre vão fazer esse movimento de locais de alta pressão para lugares de baixa pressão, tá certo? E como é que funciona isso? Eu desenhei aqui um globinho para tentar demonstrar para vocês onde é que esses movimentos ocorrem, certo? A gente pode então destacar que nos polos são locais de alta pressão. Nos locais aqui onde a gente tem os círculos polares, são lugares de baixa pressão, que eu coloquei aqui de BP, né, para simbolizar baixa pressão. Onde a gente tem os trópicos, nós vamos ter locais de alta pressão. E onde nós temos aqui a linha do Equador, lugar de baixa pressão. Então sempre o movimento dessas massas de ar vão ser sempre de um lugar de alta pressão para baixa pressão. E assim sucessivamente, né? A gente vai fazendo esse ciclo e assim elas vão circulando dentro do nosso planeta Terra, tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje, então. O nosso próximo assunto será só específico sobre as massas de ar. A gente vai estudar sobre elas, todas as características de cada uma delas e como elas agem. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.